Paz, meus queridos, Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse vídeo é uma reflexão para nós que queremos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, principalmente no cotidiano, porque diz as coisas corriqueiras da vida. Uma delas é o palavrão. O palavrão faz parte do cotidiano de muitas pessoas. É muito comum você ouvir palavrão. Pessoas xingarem, pessoas falarem no meio de conversas, diálogos, até mesmo na televisão, filmes, músicas. Nós estamos sendo bombardeados constantemente por palavras de baixo calão em todas as esferas da vida, seja cultural, seja literal, seja midiática, seja no dia a dia, no diálogo entre amigos, entre pessoas, seja em discursos, em palestras, ou seja, sempre o palavrão está aparecendo, principalmente no cotidiano. Então, hoje em dia é muito comum vermos pessoas, até mesmo cristãos, crentes, que há muitos anos atrás, eu me lembro aos 30, 40 anos atrás, eu que nasci em berço evangélico, me converti com 15 anos de idade, hoje eu tenho 50 anos, vou fazer 51 agora em março, dia 14, e eu nunca ouvia um palavrão, uma palavra indecente sair da boca de um crente. Por mais simples que ele fosse, mesmo que ele se assentasse apenas no banco da igreja, não fosse pastor e nem oficial de igreja, nem pregador, apenas fosse um crente simples, na sua simplicidade frequentando o culto, você não ouvia nenhuma palavra de baixo calão e nem mesmo gíria. A linguagem era pura, a linguagem era polida. E hoje você vê principalmente gírias e agora palavras de baixo calão, palavrões mesmo daqueles pesados. Então, pasmem, é muito comum hoje em dia você ouvir isso da boca de crentes. Então, tal prática está sendo algo que está na esfera hoje do nada a ver ou do natural. Hoje você encontra mestres de todos os tipos na internet, de todos os gostos. Então você vai ver aí pregadores liberais, desigrejados de youtuber, até mesmo pregadores muito famosos, pessoas conhecidas, chamarem palavrão e até defenderem o palavrão. E muitos youtubers, influencers, que até usam uma linguagem evangélica, usam chavões cristãos, chavões evangélicos, e xingam palavrão. É um exemplo que eu posso citar, Nando Moura, né? É muito comum você ouvir o Nando Moura se identificar como evangélico e ao mesmo tempo chamar muito palavrão. Que eu só citei um exemplo muito comum, é um exemplo bem conhecido. Então, nós temos que entender o que é que a Bíblia diz sobre isso, qual é a direção que a palavra de Deus nos dá, o que é que Deus nos revela em sua palavra sobre o assunto. Então, o assunto ele é bem abordado na Bíblia, você sabia disso? Deus comenta sobre o assunto nas Escrituras, ele manifesta a sua vontade e a opinião dele sobre esse assunto. Então, eu pergunto para você e para todos os influencers, todos os pregadores liberais, todos os crentes modernos, o que é que vale? A tua opinião ou a opinião de Deus? Então vamos ver a opinião de Deus que está revelada nas Escrituras, na palavra. Então, para quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que, portanto, nela está revelada a vontade de Deus para a nossa vida, chamar palavrão se constitui um mal moral destrutivo à alma e um pecado contra Deus, sem dúvida nenhuma. Cristo disse que a boca fala o que está cheio o coração. Isso está lá em Mateus capítulo 12, versículo 34. Ou seja, se eu falo palavrão é porque a minha mente está corrompida pela pornografia, pois o palavrão nada mais é do que a expressão verbal da pornografia contida no meu coração. Então vamos ver aqui, eu enumerei aqui algumas passagens bíblicas e eu quero que você anote aí. Olha o que é que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 8. Mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade,
maledicência e linguagem indecente no falar. Vamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. É aquelas brincadeirinhas maliciosas, com conteúdos pornográficos, né, ou sexuais ou eróticos. Aquelas conversinhas, aquelas brincadeirinhas maliciosas levadas para o lado do erotismo. É o que está dizendo aqui. Nem gracejos imorais. Que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. O crente tem que estar munido daquilo que é espiritual, ações de graça. Efésios capítulo 4, versículo 5, como eu já falei. Aliás, capítulo 5, versículo 4, corrigindo, tá? Efésios 5, 4. Agora nós vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 29. Anota aí. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Efésios 4, 29, repito. Sabe o que é que tem lá no grego, no original, nessa palavra aí? Sapro. Sabe o que é que significa sapro no grego? Com peixe podre na boca. Então, no original grego, o apóstolo Paulo, ao relatar, ao compor este versículo por inspiração do Espírito Santo, ele diz, não saia peixe podre da vossa boca. Então, aí substituiu por palavras torpes, mas o sentido literal e no original grego é não tendo peixe podre na boca. Era uma expressão muito comum no tempo de Paulo, que significava que o palavrão, a palavra obscena, a palavra de baixo calão, fedia tanto quanto um peixe podre, um fedor espiritual. Agora vamos lá, né, mais aqui. Então, só são esses versículos, existem muito mais passagens bíblicas, mas eu não vou deixar esse vídeo muito longo, vai ser bem objetivo mesmo. Então, chamar palavrão para alguns é difícil de largar. Eu entendo que é difícil você largar o palavrão. Por que é difícil? Porque tudo que se torna um hábito é algo que você vai procedendo de forma mecanizada, robotizada, porque aquilo ali faz parte da tua personalidade, faz parte do teu dia a dia, anos e anos você chamando palavrão, sem se importar com isso. O hábito se desenvolveu, o costume, e aquilo sai de forma mecânica, aquilo vai fluindo, mas você pode ser liberto disso. Porque se você chama palavrão, continua e se conforma, em primeiro lugar, você está sendo incrédulo, não está crendo que Cristo te chamou para a novidade de vida, que Ele gerou em você um novo nascimento, uma nova criatura, e que você está liberto pela fé, pela graça de Deus dos teus pecados. Então você tem que tomar posse disso. Então, aqui vai alguns conselhos práticos que eu posso te dar. Primeiro, desenvolver o hábito de oração diária. Ore diariamente, busque a Deus, porque eu tenho certeza que se você passar um tempo em oração, na presença de Deus, você vai ter muito temor depois da oração e não vai ter coragem de falar palavrão, nem de ter pensamentos sujos. Então, acompanhe essa oração com louvor, com ação de graça, com confissão de pecados. Confesse sempre esse pecado a Deus em oração, né? Desculpa, eu balancei assim porque tinha um inseto voando aqui no meu ombro. Então, sempre confesse esse pecado a Deus todas as vezes que você praticar, implorando principalmente a Deus por libertação. Peça a Deus, no momento de oração, a obra libertadora, a ação libertadora do Espírito Santo, tirando o hábito do chamar palavrão de você. Se você fizer isso, Deus vai te atender, o Espírito Santo vai trabalhar e você vai ver, quando você menos esperar, essas coisas não fluirão mais dos teus lábios. Teu coração vai estar totalmente limpo, totalmente lavado pelo sangue de Jesus e pela água purificadora do Espírito Santo. O segundo conselho que eu te dou, leitura bíblica diária, pois a linguagem bíblica ela vai entrar no teu coração, ela vai ser absorvida na tua mente, no teu subconsciente, gradativamente, de forma que ela vai substituir o linguajar profano em você. Você vai estar falando conforme a Bíblia, porque a tua mente vai ser moldada por ela. E o terceiro e último conselho que eu te dou, lógico que vai existir mais, e se você está assistindo esse vídeo e quer acrescentar mais conselhos ainda, coloque seu comentário aí no vídeo
e acrescente algo mais que possa ajudar alguém que está passando por este transtorno do hábito de chamar palavrão, está escravo e preso a isso. O terceiro e último conselho é se afastar dos círculos de amizade que te levam a tal prática. Então, andar com pessoas santas é bom, vai te ajudar, pessoas corretas, pessoas de Deus, pessoas puras, que têm compromisso com Deus. Troca o teu círculo de amizade, vai se afastando aos poucos daqueles que chamam palavrão, daqueles que vivem uma vida profana de pecado, daqueles que são maliciosos. Pois como diz o ditado e a palavra de Deus fala também, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o teu joia, o teu gostei, compartilhe e faça a tua inscrição e Deus te abençoe em nome de Jesus.